noite, vamos começar. Sejam todos bem-vindos, os ligantes e não ligantes, está cheio de gente nova aí, tá? Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai falar um pouco sobre a abordagem inicial do doente grave, né? Que é parte crucial de quem vai dar o primeiro plantão em pronto-socorro, em UPA, etc. Quem puder assinar a frequência, pessoal, ajuda a gente a controlar melhor, tá? Quando vocês estiverem trabalhando, certo, em uma linha de frente, seja no pronto-socorro, seja numa UPA, no hospital privado, vocês precisam ter ideia de que a linha de tempo, né, necessária para estabilizar um doente é essa daqui. É o que a gente chama de hora de ouro, né, ou golden hour. E em que consiste, né, essa hora de ouro? A primeira coisa que vocês vão fazer com todo paciente potencialmente grave, né, ou grave, é estabilizar o CAB e o móvel, e obter o móvel. O que é CAB? É a tríade vital, tá? Circulação, via aérea, né, e respiração. Não adianta vocês pensarem em diagnóstico sindrômico, etiológico, medicação se o paciente está parando, né, ou com iminência de parar. O MOV, pessoal, é conseguir a monitorização básica, um acesso venoso e checagem de glicemia. Pacote da urgência, tá bom? Que a gente recomenda. Nos 30 primeiros minutos, você tem que ter o paciente estabilizado e em condições de sair para realizar os exames complementares que ele eventualmente precisar e você solicitar, tá? Depois disso, você tem outros ali 30 minutos para fechar um diagnóstico, pelo menos sindrômico ou etiológico, que a gente vai definindo. Mas tudo começa pela triagem, tá? A triagem precisa ser de domínio absoluto de vocês. Quando vocês forem entender do ponto de vista de gestão de processo da unidade, vocês vão perceber alguns tempos, né? Ou times, que a gente chama. Tempos que agregam valor e tempos que não agregam valor. Dentro desses tempos que agregam valor, a jornada do paciente dentro de um pronto-socorro, de uma UPA, ela envolve acolhimento, triagem e classificação de risco, né? Atendimento médico, exames ou reavaliação e desfecho, que é alta, internação ou óbito, né? O acolhimento é a entrada lá no pronto-socorro, na UPA, no socorrão, na unidade mista. E esse acolhimento, ele é por ordem de chegada e precisa seguir as prerrogativas legais, de prioridade legal. Idoso, gestante, tá? Criança, espectro autista, etc, etc. As prerrogativas legais. Vocês têm que saber disso porque isso às vezes dá muita confusão. Então, o acolhimento é prerrogativa legal, é quem vai ser visto primeiro, tá? Com exceção dos pacientes vermelhos e laranjas, que ganham prioridade e passam na frente. A partir do momento que o paciente pega a fichinha dele, de prioridade de risco, tá? Ele vai ser classificado por um enfermeiro. Um enfermeiro treinado vai avaliar o paciente, os sinais vitais e a história, e vai classificar ele de acordo com essas cores aqui, que a gente chama de classificação de Manchester. Tá? Classificação de Manchester. A partir desse momento, não vale mais a prioridade legal, vale a prioridade de gravidade. Isso dá muita confusão, muito barraco, por isso que é importante que vocês dominem isso, tá? Então, acolhimento, prioridade legal. Classificou o risco, é prioridade por gravidade, ok? Ficou claro isso? Esses pacientes aqui, verde e o azul, eles não deveriam estar num pronto-socorro, nem na UPA, nem no socorrão, nem na unidade mista, etc. Esses pacientes deviam estar onde? Atenção básica, postinho de saúde. Por problemas estruturais diversos e até cultural, a gente acaba recebendo muitos pacientes desses nas UPAs, tá? Quem é que é para estar numa UPA, no pronto-socorro de fato? O amarelo, o laranja, tá? E as emergências em si, que vão direto para a sala de estabilização, que a gente chama. Isso aqui, pessoal, é numa condição habitual de um serviço de saúde. Isso aqui é o protocolo de catástrofe, chamado de protocolo START. Vocês também precisam saber. Esse é o cenário de atendimento de múltiplas vítimas, tá? Então, sempre que você tiver um cenário, capotamento, explosão, incêndio, onde você tiver mais vítimas para atender do que capacidade de pessoas para prestar esse atendimento, a gente vai usar isso daqui, tá?
Se está andando, esquece, nem olha. Deixa para lá. Se o paciente não respira, veja se ele respira após abrir as vias aéreas. Não respirou, é preto, deixa para lá. Parece cruel, mas se você for priorizar nesse cenário aqui, atender os mais graves, vai morrer ele e todos os outros que você poderia salvar. Então, nesse cenário aqui, num cenário habitual, a gente vai priorizar o atendimento para quem? Para quem está mais grave, obviamente. Nesse cenário de catástrofe, de múltiplas vítimas, a gente vai priorizar o atendimento inicial para quem? Para quem eu tenho mais chance de salvar. Para salvar o maior número de pessoas com os recursos limitados que eu vou ter, tanto material quanto de recurso humano, beleza? Então, tem que saber essas duas classificações para saber lidar. O CAB, pessoal, é a tríade vital. É aquilo que ou o paciente já chega morto virtualmente, parado, né? Ou que ele vai morrer nos próximos minutos por uma ameaça de circulação, ou de via aérea, ou ameaça de ventilação, de oxigenação. Por isso que vocês precisam dominar a estabilização da tríade vital. Uma vez dominada a estabilização da tríade vital, tá? E as 4 grandes síndromes facilitam muito o atendimento de qualquer emergência, tá? Isso, dificilmente o paciente vai se perder na mão de vocês na primeira hora. Essa ameaça da tríade vital, do CAB, ela vai acontecer normalmente por uma das 4 grandes síndromes, certo? É o coma, que é o rebaixamento do nível de consciência, a insuficiência respiratória aguda, o choque. E a gente acrescenta aqui também a sepse, porque a sepse, ela pega um pouco dos 3. O paciente da sepse, ele faz rebaixamento de consciência, choca, dispneia, enfim. Então, quais são as 4 grandes síndromes que o emergencista, vocês, como futuros plantonistas, têm que dominar para dar o primeiro plantão numa UPA? Choque de drogas vasoativas, insuficiência respiratória aguda, rebaixamento do nível de consciência, que é o coma, e a sepse. Essas 4 síndromes, elas vão levar a problemas na tríade vital. Todo mundo morre da mesma coisa, ou por ameaça de circulação, ou de via aérea de respiração. E aí você precisa entender como reverter e estabilizar isso, ok? Essas são as primeiras coisas que vocês precisam dominar. Como é que eu identifico um paciente que ele tem ameaça de morte na próxima hora, no meu atendimento inicial? Como é que eu entendo que o paciente está parado ou iminência de parada? Checando o pulso, né? A gente vai ter a aula de ACLS, suporte básico e avançado de vida. Inclusive, mudou bastante coisa na última diretriz de agora, né, que saiu. Então, checando o pulso. Gasping. Quem aqui já viu um gasping presencialmente, ao vivo? O paciente gaspeando, aquela respiração puxada. Gasping é parada respiratória. Se nada for feito, ele vai evoluir em poucos minutos para parada cardiorrespiratória. A gente considera como parada. Brad ou taquicardias graves, né? Hipotensão, importante, e o tempo de enchimento capilar alargado. Todos esses são sinais de comprometimento da circulação. Via aérea, obstrução de via aérea, estabilidade hemodinâmica grave, Glasgow menor do que 9, tá? Excesso de secreção ou de sangue nas vias aéreas, respiração, né? Bradipneia ou taquipneia importante, hipoxemia, tiragem postal, com aquela respiração paradoxal que a gente chama, né? Também é importante atentar. Então, das 4 grandes síndromes que vocês precisam dominar, coma, sepse, insuficiência respiratória aguda, né? E choque, são sintomas, né? São manifestações que a gente pode encontrar aí. Bastante, pessoal. Pronto, já sim, pode mandar já já. Se ela for confirmada, eu vou mandar para o
como é que eu estabilizo os pacientes com ameaça de tríade vital? Ou seja, como é que eu posso reverter esse risco de parada na primeira hora? Se o paciente chega parado, eu vou proceder com a CLS-BLS, reanimação cardiopulmonar de alta qualidade, né? Se o paciente chega instável, chocado, eu vou proceder com ressuscitação hemodinâmica, até um cavalheiro mesmo. Ameaça de via aérea, como é que eu resolvo? Dominando a intubação orotraqueal. E ameaça de respiração, hipoxemia, dando O2 suplementar com várias estratégias, mas a gente tem uma aula própria para isso, né? Da circulação, pessoal, é o primeiro passo na abordagem desse paciente grave, é checar o CAB, tá? E a circulação é o primeiro ponto a ser avaliado. Eu não tenho como pensar em dar O2, fazer VNI ou entubar se o paciente está parado, se não tem pulso. Vai evoluir com óbito, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso checar, tá bom? Se eu tiver alguma dúvida na checagem de pulso, em até 10 segundos, PCR, tá? Assumo que é uma parada. A gente vai ver na aula de ACLS. O pulso, ele tem que ser checado não a nível radial, como a gente vê na novela, mas ou femoral ou carotídeo. Vocês têm entre 5 e 10 segundos para analisar pulso. Se em até 10 segundos você não achar, interpreta que é uma parada e começa o protocolo do ACLS, tá? Suporte avançado de vida, ou BLS se estiver na rua. A via aérea é o segundo passo, tá bom? Ele pode não estar parado, mas se eu não resolver isso, ele pode vir a parar nos próximos minutos, tá? Então, a minha melhor estratégia é a intubação em sequência rápida. Não passar para o próximo passo se eu tiver ameaça de via aérea. Qual é um erro bastante comum? O paciente com Glasgow 7, 8, 6, mas está saturando bem, saturando 100%, manda para a tomografia para fazer exame, porque está saturando bem. Boa noite. O que acontece? Ele broncoaspira e para na tomografia. Game over, WO. Então, identificou que o paciente tem um Glasgow menor ou igual a 8, não importa a saturação, não importa o padrão ventilatório, não importa nada. Intubação em sequência rápida, tá bom? Ponto. Se alguém falar o contrário, não acreditem nessa pessoa, tá? Muito importante também. Existe uma alternativa chamada de sequência retardada de intubação, que ela é usada para vias aéreas que a gente chama de fisiologicamente difíceis, tá? Mas é uma aula à parte, a gente vai ter na aula de intubação. Quando eu garanto a segurança e a perviedade da via aérea, é que eu posso prosseguir. Na dúvida, sempre chamar alguém mais experiente, né? O terceiro passo, pessoal, é a respiração. É garantir nível tecidual de oxigênio adequado, tá bom? Qual é o nível de saturação normal? É acima de 90 para quem é pneumopata crônico, então quem é asmático, quem é DPLC, a minha meta é acima de 90% de saturação. Para o paciente que não é pneumopata, que é uma coisa aguda, é acima de 94%. Então, se o paciente chegou infartado, com AVC, politrauma, saturando 95, 96, eu não vou dar oxigênio para ele. O oxigênio, quando desnecessário, ele gera uma condição chamada de hiperóxia. E a hiperóxia libera uma quantidade importante de radical livre, e esse radical livre atinge o tecido que está lesado, né, e o piora. Ou seja, no paciente com AVC, eu pioro a lesão isquêmica, eu aumento sequela. No paciente com infarto, eu pioro a lesão isquêmica, eu aumento sequela miocárdica, tá? Então, muito cuidado com hiperóxia. Se vocês olharem alguém saturando 100%, tem um problema, é ruim. Esse paciente está sendo prejudicado. Isso é uma iatrogenia, tá? Então, o O2 é só para quem realmente precisa. Quando a gente avalia um paciente grave, a gente precisa também ter noção daquilo que a gente precisa examinar, tá bom? E é muito importante que vocês não romantizem aquele exame físico, né, que às vezes a gente vê no Porto, tá? Pode ficar à vontade. E aí ele é muito bonito, e é importante que vocês dominem, mas para enfermaria, não para emergência, tá? Então, as avaliações, né, do ambiente de emergência, elas são muito prejudicadas. Os pacientes, eles às vezes estão inconscientes, não tem como reportar a história, às vezes não tem nenhum familiar para contar nada. Tem vários pacientes na fila esperando tão graves quanto, às vezes, então o exame físico é mais sucinto e a anamnese também ela é mais sucinta, tá?
Esse é um exemplo de anamnese que eu costumo colocar no ambiente de urgência e emergência. A gente também não pode colocar assim, cefaleia, CDT de pirona. Não colocou nada ali. Então, o colega que vai continuar o caso não vai dar seguimento. Então, é muito importante que a gente coloque primeiro a queixa principal. E a queixa principal, ela precisa ter sintoma e duração. Tá? Não quer colocar isso aqui tudo? Coloca o básico. Paciente com queixa de cefaleia intensa e súbita há 2 horas. Já é uma queixa principal. Sempre colocar o tempo, o prazo. Não colocar só cefaleia, jeca, diarreia. Paciente com diarreia sem sangue e muco há 3 dias. É uma queixa, tá? Depois eu coloco o estado atual do paciente, levando em consideração o quê? O CAB, o perfil hemodinâmico dele, ventilatório, neurológico, depois o exame físico sucinto, sinais vitais, a minha impressão diagnóstica e a conduta que eu vou tomar. Então esse é um modelo de anamnese que eu faço quando eu atendo urgência e emergência. Pronto-socorro. Na UTI, quem já foi é deste tamanho a anamnese que a gente faz, né? E evolução. Mas no pronto-socorro isso aqui tá bom demais. O que é o MOV, pessoal? O MOV garante monitorização, oxigenoterapia, uma veia puncionada e checar a glicemia, tá? O que é uma monitorização básica? Quando vocês chegarem no pronto-socorro e tiver um paciente grave. Isso aqui, gente, é para o paciente potencialmente grave ou grave. Não é todo mundo que vai dar entrada na UPA que vocês vão mandar sair pegando. Não. É o paciente grave e potencialmente grave. Quem é esse paciente? É o laranja e o vermelho. O amarelo vai chegar com diarreia, desidratado, vai chegar febril, né? Sonolento, mas você consegue resolver. Mas o vermelho e o laranja, vocês precisam seguir esse barco aqui, tá? O que é uma monitorização básica que eu vou pedir? Enquanto você está ali avaliando o CAB, você já pede para o colega da enfermagem. Amigão, cardioscopia, saturação de O2 periférica e pressão nos 2 membros. É o básico, ok? Então, sempre que você for avaliar um paciente grave ou potencialmente grave, pedir de monitorização básica, cardioscopia, que são os eletrodos, tá? Saturação de O2 e pressão arterial nos 2 membros, tá bom? Oxigenoterapia para todo mundo? Não, só para quem precisar. E qual é o valor de saturação normal para não pneumopatas? Acima de 90%. Então, se chegar um vozinho de 90 anos com DPOC, fumou 70 anos dos 90 que ele tem, chegou lá saturando 93, vocês vão dar oxigênio? O pneumopata acima de 90 está ótimo. E para o não pneumopata acima de quanto? 94. Boa noite. Veia puncionada, tá? O acesso venoso é extremamente importante, principalmente no paciente grave e potencialmente grave. Às vezes ele pode parar, complicar e você não conseguir tempo hábil para funcionar um acesso calibroso. Então sempre peçam, pode não tomar nada naquele momento. É laranja ou vermelho? Acesso periférico, calibroso, anticubital, gelco, pelo menos ali um 18, no mínimo um gelco 20 para ele, tá? E deixa sorolizado se for o caso. E a glicemia, né? Sempre checar a glicemia. Então, em paralelo a essa estabilização inicial do CAB, a gente precisa obter um MOV, né? O que é o MOV? O M, O, V e o E. O que é a monitorização mínima que eu tenho que pedir para o meu colega da enfermagem? Cardioscopia, saturação e pressão nos 2 membros. Por que eu tenho que medir nos 2 membros, Davi? Porque se eu tiver uma diferença muito grande de um membro para outro, eu tenho que pensar em dissecção de aorta. Então, sempre nos 2 membros, tá? O oxigênio, saturação acima de quanto, idealmente, para pneumopata? E não pneumopata? 94, maravilha, tá? Veia, onde é que eu tenho que pegar a veia? Tem cadeira onde, gente? Idealmente, anticubital, né? Qual o tamanho mínimo do gelco? 20, 18 ali, né? 16 se for mais calibroso, o paciente mais chocado, tá? E checar a glicemia. Qual o valor normal de glicemia?
paciente internado, 70 a 140. Tá? Paciente internado. A gente tolera até 180, se for no ambiente de terapia intensiva. Tá bom? Então, guardem 70 a 180. Ok? Isso aqui não é para paciente pronto-socorro, unidade básica de saúde, etc. 70 a 180, tá bom? Abaixo de 70, pessoal, eu tenho uma hipoglicemia. Como é que eu corrijo hipoglicemia? Glicose, 50%, 4 ampolas intravenosa em bolos. Beleza? O que é uma solução em bolos, uma infusão em bolos? Quase. Pessoal, toda vez que vocês pedirem medicação em bolos, é aquela que tem que ser infundida em menos de 1 minuto. Infusão rápida é aquela que tem que ser infundida em até 30 minutos. Infusão lenta em até 60 minutos. Infusão contínua é toda aquela que ultrapassa 60 minutos. Beleza? Isso é importante quando vocês forem prescrever para passar de orientação para enfermagem, tá? Então, a glicose hipertônica para hipoglicemia, quanto é que é? 40 ml. 4 ampolas, uma ampola tem 10, de 50%. 40 ml AV, bolos. E medir novamente em 15 minutos. E se vier mais alta? Acima de 180. Acima de 180 eu tenho uma hiperglicemia, tá? E aí tem um controle direitinho que você pode fazer, mas não é o objetivo da aula. A gente vai ver isso na aula de prescrição, tá? Só para a gente terminar de amarrar essa parte aqui. Você vai encontrar alguns livros 5 a 10, mas normalmente é 30. O que eu discordo veementemente. Por último, se a gente for ali pegar, pessoal, rapidinho o sinal vital, que vocês têm que saber, tem pincel aí, cara? Alguém tem pincel? Obrigado. Então vamos lá, quando eu perguntar para vocês o que é frequência cardíaca normal, 60 a 100 batimentos, ali idealmente, né? Se eu perguntar para vocês o que é saturação normal, vocês vão responder o quê? Acima de 90 para pneumopatas e 94 para não pneumopatas, beleza? Se eu perguntar para vocês qual é o valor de glicemia normal ali no hospital, 70 a 180. Abaixo de 70 já faz o quê? Nem pensa. 40 ml de glicose, 50% EV, bolos e médio de novo em 15 minutos, tá? Acima disso, vocês vão ter uma aula só disso. Tá? E pressão? Pessoal, o valor normal de pressão é de 90 a 140 de sistólica, tá? Abaixo de 90 de sistólica, eu tenho hipotensão, e acima de 140 eu tenho hipertensão. Isso aqui é hospital, isso aqui não é diretriz brasileira de hipertensão, não. Isso aqui é hospital, tá? Eu considero hipertensão leve de 140 de sistólica a 180. E hipotensão leve de 90 de sistólica a 60 de sistólica. Tá? Ok? Isso aqui eu quero dizer o quê? Eu posso tentar algumas intervenções. Às vezes é fazer um volume, às vezes é fazer um antihipertensivo enteral, alguma coisa. O que é uma emergência? Tá? Isso aqui é urgência. O que é uma emergência? Menor do que 60 de sistólica, por quê? Porque faz hipofluxo coronariano. Lembrar que a coronária ela perfunde durante a diástole. Então, quando eu chego ali 60 de sistólica, vai ter uns 40, 30 de diastólica, o paciente já afunda. Tá? Hipertensão grave, quando eu tenho acima de 180. Daí eu já vou estar diante de uma crise hipertensiva. Pode ser uma emergência ou não, a depender, mas é uma aula só para isso também. Mas só para vocês gravarem os sinais vitais, tá? O meu objetivo, pessoal, ali na primeira hora é o quê? É estabilizar o paciente. Estabilizar o CAB.
e fazer a abordagem inicial sindrômica das 4 grandes síndromes. Quais são as 4 grandes síndromes? Sepse, choque, insuficiência respiratória e coma. Beleza. Uma vez que eu estabilizei o paciente, reanimei, fiz volume, intubei se for o caso, botei ou não 2, pedi o MOV, eu vou pedir os exames básicos. Qual é o pacote básico da urgência, pessoal? Para todo mundo que é laranja e vermelho. Raio-x de tórax, eletrocardiograma, gasometria arterial e o laboratório básico, tá? Todo mundo que é laranja e vermelho vai ganhar isso aqui. O que é o laboratório básico? Função renal, ureia creatinina, hemograma completo, provas inflamatórias, como PCR, provas hepáticas, AST, ALT, bilirrubina, fosfatase alcalina, gama-GT e eletrólitos. Isso é o básico, tá? Esse aqui, pessoal, é o plus, de acordo com cada síndrome, tá? Então, o paciente grave, ele vai chegar com um desses 4 problemas aqui. E um desses 4 problemas, ele vai impactar em um ou mais pontos da minha tríade vital, que é o CAB, correto? O que é o CAB? Circulação, via aérea ou respiração, ou os 3 de uma vez. Qual é o pacote básico da urgência para todo mundo grave? Eletrocardiograma, raio-x de tórax, gasometria e laboratório. Vocês vão ter aulas sobre todos esses exames aí. Logo, vocês não podem pensar em dar plantão numa UPA se vocês não souberem bem eletro, imagem básica, laboratório e gasometria. Se for um paciente rebaixado, pessoal, vocês vão acrescentar, além desses 4, mais um exame. TC de crânio até 20 minutos, sem contraste. Se for um paciente com sepse, eu vou aplicar o bundle da sepse da primeira hora. Qual é o bundle da sepse? Coleta de culturas completo, de sete de cultura, antibiótico na primeira hora e dosar o lactato. Se for um paciente com insuficiência respiratória aguda ou choque, eu vou pedir o quê? Dedímero para afastar TEP, troponina para afastar infarto, BNP para afastar IC, não é confirmar, afastar IC descompensada, e um eco transtorácico para ver função cardiopulmonar. Tá? Isso aqui, pessoal, para qualquer plantão que vocês forem dar, do público ao privado, é isso aqui. Tá? O paciente chegou grave ou potencialmente grave, pacote básico, raio-x, eletro, gás, laboratório geral. Se for rebaixamento de consciência, crise convulsiva, algo neurológico, tomo de crânio até 20 minutos, sem contraste. Sepse, abrir pacote de sepse. Se for choque ou dispneia, dedímero para afastar TEP, troponina para afastar infarto, BNP para afastar IC descompensado e o eco. Nesse momento, tá, seu paciente já foi estabilizado e você consegue fechar um diagnóstico sindrômico, tá bom? Então, nesse momento, pela minha história, pelo meu exame físico ali inicial, enquanto os exames estão sendo rodados, eu tenho pelo menos um lugar para tirar. Esse paciente é o quê? É sepse. Aqui é o sindrômico. É sepse. É choque. É uma insuficiência respiratória aguda esclarecer. É um rebaixamento de consciência esclarecer. Tem que ter o sindrômico ali. E pode ter 2 sindrômicos de uma vez. Eu posso achar que é uma sepse e o paciente está chocado, dispneico e rebaixado. Aí vai tudo. Beleza? Abre o protocolo de sepse, peço tomo de crânio, peço dedímero, peço tudo. Emergência é assim. Nesse ponto, tá? Alguns tratamentos já podem ser complementados. E agora que meu paciente está estabilizado, o meu objetivo é definir o tratamento, o diagnóstico etiológico, ao final da primeira hora. Então, nos primeiros 30 minutos, o que eu tenho que ter? O paciente estabilizado, CAB garantido. É mais gente? Não, tô brincando, bichinho. Tá bom. Então, os primeiros 30 minutos, pessoal, o que vocês, enquanto plantonistas, têm que ter nos primeiros 30 minutos? CAB estabilizado, MOV estabilizado, diagnóstico sindrômico feito e os exames iniciais solicitados. Ao final dos próximos 30 minutos, que fecha 1 hora, eu tenho que ter o diagnóstico etiológico.
Esse paciente chegou rebaixado, mas é por conta de um AVC hemorrágico. Ele chegou dispneico, mas é porque ele tem um infarto e por aí vai. Então, ter o diagnóstico já fechado do protocolo, tá? Tudo bem, doutor? Pode... Tranquilo, doutor. Então, aqui, por exemplo, esse paciente com essa radiografia, tá? Essa imagem de consolidação aqui no pulmão à direita. Eu tenho que pensar em quê? Pneumonia. Um paciente que chega rebaixado, chocado, com história de tosse produtiva e febre. Com essa imagem, eu tenho que pensar em quê? Sepse. E aqui? Paciente com dor torácica. Dor torácica, você mediu a pressão, o doutor Zidane estava lá, pediu, estava 16/10 desse lado, 6/3 do outro. Uma dor torácica. Pensar em quê? Secção de aorta. Isso aqui é a falsa luz, ó. Olha a aorta dele. A aorta daqui, a ascendente, está maior, praticamente quádruplo da aorta torácica abdominal descendente, né? Torácica descendente, perdão. Então, secção de aorta. Aqui, dor torácica iniciada subitamente há 40 minutos atrás. A doutora Marlane chegou, abriu o protocolo de dor torácica, pediu a letra em 10 minutos e veio aqui um baita supra de D2, D3 AVF. Qual o diagnóstico? Infarto com supra de segmento ST, e não obstante, ela ainda falou, parede inferior, coração direito, não vou dar nitrato. Então, tudo isso é importante para vocês dominarem. Aqui, qual o diagnóstico? AVC isquêmico em território de cerebral média completo à direita, né? Lembrar que a tomografia é invertido, tá? Lesão maligna de cerebral média. E aqui um AVC hemorrágico, né? Também no território do hemisfério direito. Aqui, no paciente dispneico, eu tenho que pensar em quê? Insuficiência cardíaca descompensada. E aqui? Aqui pensar em TEP. Olha aqui o trombo, ó. A gente chama de trombo à cavaleira, quando ele fica cavalgado aqui no tronco da pulmonar, direita e esquerda, bem aqui. Tá? O dedímero vai dar alto, com certeza. Então, ao final da primeira hora, né, a gente vai ter que tomar as condutas específicas para cada protocolo, tá? E a depender da necessidade, eu vou chamar um especialista, tá? Nesse caso, nunca esquecer de afastar as principais causas de óbito na primeira hora. Quais são as doenças que mais matam na primeira hora dentro do pronto-socorro? Vocês têm que buscar ativamente. Infarto, dissecção de aorta, TEP, o que mais? Pneumotórax. Principalmente em jovens, altos e magros com dor torácica súbita. Tá? Pneumotórax. São as 4 causas de óbito na primeira hora no pronto-socorro, que vocês precisam afastar rápido. O resto, procura depois. Mas essas 4, se vocês não diagnosticarem rápido, ele morre no final da primeira hora. Tá? Então, AVE, importantíssimo, é um dos protocolos gerenciados. Sepse, importantíssimo, é um dos protocolos gerenciados. TEP, importantíssimo, tá? E a síndrome coronariana aguda, que é um dos protocolos gerenciados, e a dissecção de aorta. Então, essas são doenças que costumam matar também na primeira hora ali, tá? Com a sua principal intervenção. Então, quais são os 3 protocolos que vocês têm que saber decorados? Porque todo pronto-socorro gerencia os tempos, tá? Faz um controle bem rigoroso deles. A gente chama de tríade canônica do pronto-socorro. Sepse, AVC e infarto, que é o de dor torácica. Então, esses 3 protocolos, vocês têm que dominar os tempos da instituição de vocês. Tá? Então, recapitulando. Né? CAB, o que é o CAB, gente? Circulação, via aérea e respiração. É o que eu tenho que estabilizar, porque qualquer problema em um dos 3 pode levar ao óbito. Tá? Muito rápido, em questão de minutos. Se o paciente chegou parado, eu faço o quê? Reanima a CLS. Tá? Se chegou com Glasgow menor ou igual a 8, ou ameaça de via aérea, intubo. Se chegou desaturando, beleza. E o MOVE? Monitorização básica é o quê?
Cardioscopia, saturação e pressão nos dois membros. Oxigenoterapia, qual o valor de saturação normal para pneumopata? Acima de 90%. E para não pneumopata? 94%. Tá? Veia, dou preferência aonde? Acesso central? Não, periférico, calibroso, né? Anticubital. E glicemia, qual é o valor normal de glicemia? Se tiver abaixo de 70. Quanto? 4 ampolas, que dá 40 ml de glicose a 50% é V bolos. Beleza. Oxigenoterapia. Pessoal, até 90% de saturação, a gente pode usar o catéter nasal de O2. Catéter simples, tá? Até 5 litros por minuto. Cada litro, em ar ambiente, a gente vai ver na aula de insuficiência respiratória aguda. Em ar ambiente, a fração de oxigênio é de 21%. O restante é basicamente nitrogênio. Cada litro de O2, eu consigo aumentar de 4 a 8, a depender da anatomia do paciente, tá? Então, assim, com 5 litros por minuto, eu consigo jogar FO2 para uns 40%. Entre 90% e 80% de dessaturação, eu vou dar preferência por uma outra estratégia, tá? Eu posso usar a máscara de Venturi, com suas ressalvas, uma máscara concentradora, que consegue ofertar 100% de O2, mas é uma ponte, nunca pode ser usada em definitivo, porque ela piora a lesão pulmonar, por atelectasia de reabsorção, de preferência uma estratégia de ventilação mecânica não invasiva. Pode ser o alto fluxo nasal, para determinadas patologias, ou a ventilação não invasiva, para determinadas outras patologias, tá? Que a gente vai também ter essa aula. Abaixo de 80, eu tenho que pensar realmente na intubação orotraqueal, salvo situações muito particulares, assim. Estabilizei o doente. Quais são as 4 principais grandes síndromes que vocês vão estudar hoje à noite? Sepse, coma, rebaixamento, que é o rebaixamento de consciência, choque e insuficiência respiratória aguda. Qual é o pacote básico da urgência, pessoal? Mínimo. Paciente laranja e vermelho. Raio-x de tórax, eletrocardiograma, o que mais? Gaso arterial e laboratório geral. Se for um paciente com rebaixamento de consciência, qual o exame que eu tenho que acrescentar? Tomo de crânio em 20 minutos, com ou sem contraste? Sem contraste, maravilha. Se for um paciente com suspeita de sepse, pacote de sepse da primeira hora. Em que consiste ele? Coletar culturas, dosar o lactato e antibiótico na primeira hora. A gente vai ter aula de sepse também. Se for um paciente com choque ou insuficiência respiratória aguda, o que eu vou acrescentar para esse paciente? Dedímero para afastar o quê? TEP. Troponina para afastar o quê? IAM. BNP para afastar o quê? E o eco para fazer uma avaliação cardiopulmonar global. Né? A partir daí eu monto o diagnóstico sindrômico de uma ou mais síndromes que o paciente tenha. Faço as minhas medidas iniciais, peço o pacote específico que a gente já viu e com o resultado dele eu fecho a minha primeira hora com ele estabilizado, diagnóstico etiológico feito, AVC, infarto, síndrome descompensada, sepse pulmonar, dissecção de aorta e vou para as medidas definitivas, tá? Esse aqui é o exemplo do fluxograma que eu fiz para a abordagem inicial. Se você tem um paciente grave ali, ou potencialmente grave, tá? Laranja ou vermelho, a primeira coisa que eu faço é avaliar o quê? CAB e pedir o MOV, tá? E peço o pacote de exames, tá bom? Qual é o pacote de exames do paciente grave? Raio-x de tórax em 30 minutos, eletro em 10 minutos, tá? Gaso arterial e laboratório geral. Se eu tenho uma ameaça imediata de vida, eu não vou à frente. Eu estabilizo ela, tríade vital. Então, se considerar reanimação cardiopulmonar ou estabilização hemodinâmica com reposição volêmica e droga vasoativa, qual é o valor normal de pressão arterial no paciente internado? 9/6 a 14/9, beleza? Esse é o valor considerado ideal. O paciente com ameaça de via aérea, eu vou considerar intubá-lo em sequência rápida. E se tiver hipoxêmico, que a gente já viu os valores, eu vou dar O2 suplementar.
quais são os parâmetros que eu tenho que olhar e dizer que aquele paciente está estabilizado, ou seja, que eu tenho segurança para mandar ele para um outro setor, fazer um exame, uma tomografia, etc. PAM, né, entre 65 e 90, o que vai dar uma pressão arterial entre 9 por 6 e 14 por 9, frequência cardíaca 60 a 120, saturação acima de 94 para não pneumopata e glicemia acima de 70. Tenho isso, eu fecho um diagnóstico sindrômico e peço os pacotes específicos, né? Aqui o pacote da sepse, do choque, da insuficiência respiratória aguda e do rebaixamento de consciência. Quando esses exames saírem, eu reavalio o paciente para ver se ele continua estabilizado, tá? E a partir daí, eu vou definir um diagnóstico definitivo, pedir alguns exames adicionais e definir o desfecho dele. Esse paciente vai para a UTI? Eu estabilizei e vou mandar para a UTI? Eu estabilizei e vou internar ele na enfermaria? Ou esse paciente tem condição de alta? Então, vocês fazem essa avaliação, tá? Lembrando, quais são as patologias que eu tenho que buscar ativamente afastar na primeira hora, para o paciente não morrer na primeira hora? TEP, infarto, dissecção de aorta, pneumotórax, tá? Podem incluir sepse também, porque sepse mata rápido pra caramba se você perder o banho da primeira hora, tá bom? Considerem sim. Deu para ter uma noção do que é o CAB, MOVE, as 4 grandes síndromes, né? Isso norteia vocês para aquilo que vocês precisam focar em estudar, sobretudo quem está perto de se formar. Então, quem está perto de se formar, tá? Tem que dominar o que antes de dar o primeiro plantão? Tem que dominar CAB, é o quê? Reanimação cardiopulmonar, intubação orotraqueal e oxigenoterapia. Ventilação mecânica invasiva e não invasiva. As 4 grandes síndromes: insuficiência respiratória, choque, rebaixamento do nível de consciência e sepse. Tá? Dominar o que também? Infarto, TEP, dissecção de aorta, AVC, são as grandes doenças, né, os diagnósticos definitivos e etiológicos que eu vou encontrar no meu pronto-socorro. Então, no mínimo, são uns 10 temas que vocês precisam dominar, tá? Quem vai estágio lá com a gente recebe um onboardzinho com todos os temas que precisa dominar até o final do módulo. Até o momento, ninguém gabaritou os temas, tá? Problema. Tá bom? Mas esse é o básico. Fora os 4 grupos de exames, né? Vocês têm que dominar eletrocardiograma, laboratório geral e gasometria, imagem básica, vocês têm que saber. Tudo isso a gente vai abordar ao longo do semestre para que vocês tenham condições práticas realmente de dar, ou pelo menos iniciar ali um plantão com mais tranquilidade e mais segurança, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Vai ser para UTI. Isso é para UTI. Já é um rolê mais avançado. Esse aqui é pronto-socorro. Vocês têm que saber realmente é Manchester e Start, né? A classificação que vocês têm que saber. E só para frisar, todo paciente com protocolo canônico, quais são os 3 protocolos canônicos de todo pronto-socorro? AVC, sepse e dor torácica. Esses pacientes, independente de como eles cheguem, eles já são laranja, tá? Eles podem chegar tranquilo, é dor torácica? Laranja, eletro em 10 minutos. É um paciente que chegou com Cincinnati positivo, desvio de comissura, hemiparesia, suspeita de AVC, já é laranja, tá? Ele tem que ser avaliado em até 10 minutos, qualquer um dos 3 protocolos canônicos, tá bom? A gente convida vocês, né, Carlos, para a discussão de síndrome coronariana aguda no auditório do CRM, que vai ser agora quarta-feira, tá bom? Quem puder comparecer, a gente vai ficar bastante feliz para fazer essa aula mais aprofundada sobre as síndromes coronarianas agudas, manejo de infarto agudo do miocárdio, trombólise, etc. Então, realmente vale a pena, principalmente quem está começando ou quem vai estar mais perto de se formar, tá bom? Todos são convidados. Alguma dúvida? Então, estão liberados, pessoal. A gente aguarda vocês aí nas próximas aulas, tá bom?